de herança à qualidade da morte. A casa 8 não é sobre quando você vai morrer, mas sim quais as condições no final da vida, medo e herança. Hoje a gente vai mergulhar na casa 8 usando a lógica de Alcabitos e entender a função dos 3 regentes da triplicidade pela ótica medieval árabe. Então já separa seu mapa astral, pega papel e caneta e fica comigo até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe, hein? Olá para você que veio aqui entender a casa 8. Eu sou o Cássio Farias, o criador do canal Falando de Astrologia. E hoje a gente vai destrinchar todos os detalhes da casa 8 pela ótica medieval árabe. Então, para você que caiu de paraquedas, isso aqui é uma série de vídeos onde a gente está destrinchando casa por casa pela ótica da astrologia medieval, que basicamente foi construída pelos árabes lá na Idade Média, né? Obviamente, porque é astrologia medieval. Então, isso é um recorte da astrologia tradicional. Tá aqui nos cards a playlist toda para você poder acompanhar todas as casas ali, tá? Mas quero enfatizar que essa é a visão medieval árabe, tá? Existem outras formas de a gente analisar as casas, né, na astrologia tradicional. Por exemplo, na astrologia helenística, que veio antes, as coisas funcionam um pouco diferente. Então conta pra mim aqui nos comentários se você quer também que eu traga análise das casas pela ótica da astrologia helenística, que eu posso estar trazendo aqui quando terminar essa série, hein? Bom, já que você vai comentar aí, já deixa aquele like aí, ó, pra você morar aqui no meu coração. Quem deixa o like mora no meu coração. E já fala pra mim se seu mapa é diurno ou noturno, que eu quero saber se você nasceu de dia, se você nasceu à noite, pra gente entender quem que é quem aqui dentro dos regentes da triplicidade da sua casa 8, hein? E conta também o signo da sua casa 8. Mas antes da gente destrinchar a casa 8, é importante lembrar que a casa 8, ela não é vista a partir do ascendente. Vou deixar aqui nos cards o vídeo da casa 6, onde que eu explico essa dinâmica dos aspectos e por que certas casas não são vistas, tá? Logo no começo do vídeo eu explico essa questão para vocês poderem entender quais casas são vistas e quais não são vistas, tá? Mas entendam que de onde você tá, você consegue ver a casa da frente, a casa acima da casa que está na sua frente, você não vê. E a casa abaixo da casa que está na sua frente, você não vê. Assim como você não vê a casa anterior a você e a casa que vem após você. Ou seja, você é o ascendente. Então, essas casas que eu citei, no caso, a 12, a 2, a 6 e a 8, não são vistas pelo ascendente. Por isso elas são casas maléficas. Olha só, já estou falando para vocês que a casa 8 é uma casa maléfica. Guardem aí essa informação. Estou falando a qualidade das casas em todos os vídeos, mas em cada vídeo eu falo num momento diferente. É para vocês ficarem espertos. Então, a 8 é maléfica porque ela não faz aspecto com o ascendente. Ou seja, o ascendente não enxerga essa casa. E por isso, a casa 8 trata de temas que o nativo não controla diretamente. Nativo é o dono do mapa, tá, gente? Então, morte, medo, o dinheiro do outro, são alguns dos temas aí que você não tem controle, né? O dinheiro do seu cônjuge tá na conta dele. A menos que você tenha uma conta conjunta, você não controla. O dinheiro das outras pessoas, o dinheiro dos bancos, né? Você não controla. Por que o dinheiro, aqui no caso? Porque se a casa 7 é o outro, a casa 8 é a 2 a partir da 8. Então ela vai falar do dinheiro do outro. Porque se a casa 2... a partir do ascendente fala do seu dinheiro, a casa 2, a partir da 7, fala do dinheiro do outro. Mas como eu falei, ela também fala sobre medos. Por quê? Como é uma casa que você não enxerga, ela tem essa questão de tratar do medo, porque a gente tem medo do desconhecido, né? Então, se tem um buraco escuro que você não consegue ver o que tem ali dentro, provavelmente você vai ficar com medo de enfiar a sua mão, porque vai que tem um bicho ali dentro, você não sabe o que vai ter lá. É daí que vem a questão dos medos na casa 8, tá? Cada casa que não é vista pelo ascendente vai tratar de problemas diferentes, tá? Que nem a 6, por exemplo, fala das doenças, que também chegam sem a gente ver. Mas na 8 fica a questão dos medos. E uma coisa aí que a maioria das pessoas morre de medo é a morte. Eu, na verdade, não sei porque as pessoas têm tanto medo da morte, né? Mas, enfim, né? Bom, mas vamos deixar esse assunto da morte mais pra frente, que eu explico pra vocês o porquê que ele tá nessa casa. Uma coisa que é importante você entender é que a casa 8 é uma casa inconjunta. Ou seja, essas casas que eu citei, que elas não são vistas a partir do ascendente, elas podem ser chamadas de casas inconjunta.
pois elas não formam aspecto. E esse nome em conjunto é justamente porque, na verdade, gente, o aspecto ele é uma conjunção. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam que a conjunção é um aspecto. Não, a conjunção não é um aspecto. Mas os aspectos são conjunções. Só que são conjunções EAD, entendeu? Aquela conjunção à distância. Então, quando a gente fala conjunção, a gente está falando de uma conjunção física. E é por isso que ela não é um aspecto, porque o aspecto é uma conjunção à distância. Então, não tem como a conjunção física ser uma conjunção à distância, tá? Tem que ter isso em mente. E aí é por isso que essas casas que não são vistas a partir do ascendente são chamadas de casas inconjuntas. Porque elas estão em um estado de inconjunção. Ou seja, não há conjunção, não há aspecto. Bom, mas vamos destrinchar aqui os temas da 8. Lembrando que essa série toda eu estou tirando do livro Introductions to Traditional Astrology. Nesse livro, como eu já falei para vocês nos outros vídeos, o autor ele traz uma compilação de citações dos autores árabes. Então ele traduziu do árabe para o inglês, tá? Esse livro não tem em português, infelizmente, mas eu estou traduzindo esses trechos que eu estou usando aqui com vocês para o português, né? Então vou colocar aqui na tela o trecho onde Alcabitos fala sobre a casa 8. A 8ª casa, da morte, ela significa medo, morte e herança. E os bens das mulheres, roubos, as condições dos oponentes e venenos. E significa o fim dos anos de vida após a velhice. Beleza, então ele já começa falando a casa da morte. Por que a casa da morte? Primeiro porque, como ela não é vista a partir do ascendente, ela vai trazer esses temas de malefícios. Segundo que o Sol passa pela casa 8 lá pelas 4 horas da tarde. E é nesse momento em que o Sol começa a enfraquecer, porque lembra que lá pelas 6 ele se põe? A casa 7 em si seria mais o final. Porém, a casa 7 é uma casa angular, é uma casa forte, é uma casa benéfica. Aí o tema da morte fica para 8, porque é quando o Sol começa a perder vitalidade. Então ele está se encaminhando para a sua morte simbólica, quando ele passa pela casa 8, entendeu? Daí ele diz que a casa 8 significa medo. Como eu já falei para vocês no começo do vídeo, medo devido a casa 8 falar de temas que estão fora da nossa vista. Então, se tem algo ali escuro que você não consegue ver, que você não sabe o que tem ali, isso vai trazer um medo para você. Porque o ser humano tem medo do desconhecido naturalmente. Então, o que acontece na casa 8 foge do nosso controle. E tudo que a gente não consegue controlar também pode causar medo. Essa também é uma casa que gera ansiedade. Por quê? Porque esse temor visceral da morte, que é o outro tema dessa casa, e também do que vem depois da morte, aflige demais o ser humano. Que daí, mais uma vez, a gente cai no campo do desconhecido, né? As pessoas têm medo da morte porque elas não sabem o que tem do outro lado, porque é desconhecido. A partir do momento que você conhece, que você sabe o que tem lá, você não tem medo mais. Deve ser por isso que eu não tenho medo. Bom, mas aí outro tema que ele coloca aqui é herança. Herança está intimamente ligado com a questão da morte. Porque para você receber uma herança, alguém da sua família tem que ter morrido, não é verdade? E além disso, está ligado também com o tema do dinheiro do outro. Porque lembra que eu falei para vocês que a casa 8 é a segunda casa a partir da 7? A 7 é o outro, a 8 é o dinheiro do outro. Então, quando esse outro morre, ele pode deixar para os seus parentes algo que ele tinha em vida, que agora ele não tem mais condições de utilizar porque ele está no outro plano. Então ficou para quem ainda está aqui. Então isso a gente chama de herança. É uma combinação da morte com o dinheiro do outro. Então aqui você já nota que a casa 8 não é só sobre a sua morte, tá? Ela fala da morte no geral. Como você vai lidar com o assunto da morte? Como é isso para você, né? Mas dando continuidade, ele coloca aqui os bens das mulheres. Olha, quem viu o vídeo da casa 7 vai lembrar que eu falei desse assunto aqui já, né? Os bens das mulheres, ele põe isso por quê? Porque vem daquela coisa hiper machista, onde só se lia mapa de homens e outra, os bens das mulheres. Ou seja, a mulher que ele casa passa os bens para a mão dele nessa sociedade machista, entendeu? Então, né, o que era da família da mulher fica para ele, é mais ou menos isso daí, entendeu? Então, assim,
Você que está me acompanhando aqui já entende que, na verdade, é os bens do cônjuge, tá? Quando ele fala mulher aqui, está falando de cônjuge, entendeu? Então, na sua casa 8, você consegue observar como vai ser a sua relação com os bens da pessoa com quem você se casa na casa 7. Porque a 8 é a 2 da 7, então fala do dinheiro do outro. Mas outro tema é roubos. Então, gente, essas coisas de crime e tal, roubos principalmente, né, são vistos aqui na casa 8. É uma casa que serve aí para a gente fazer previsões tal de riscos que a pessoa pode ter de ser roubada em algum momento da vida, entendeu? Outro ponto também que ele coloca aqui são as condições do oponente. Então, se você tem um oponente, lembra que o oponente vem lá da casa 7. Aqui na 8 você vai ver as condições desses oponentes. Dessas pessoas que se opõem a você, dessas pessoas que são seus inimigos, entendeu? E outro tema é que ela também significa venenos. Por quê, gente? Porque veneno é uma coisa que vai degradar, que vai trazer a morte, é algo que um oponente pode usar contra você, ou que você pode usar contra alguém. Geralmente a gente usa veneno mais para matar insetos. Mas enfim, né? De qualquer forma, é o assunto da morte também, entendeu? Então, veneno está intimamente ligado com essas questões de morte. Mas isso pode explicar muitas coisas no mapa de algumas pessoas, entende? Então, saiba que casa 8 também tem relação com venenos. E por fim, a casa 8 significa o fim dos anos de vida após a velhice. Então, gente, já é lá depois que você já está bem velho. Ó, aqui fala após a velhice. Então, você já está lá nos últimos dias. Quando você está com o pé na cova, aí é a casa 8 que está em alta no seu mapa, entendeu? Por quê? Porque na casa 8 a gente vai ver quais as condições você vai ter nesses últimos dias de vida. Quais são as condições físicas, circunstâncias à sua volta, como vai se dar a coisa, entendeu? Dependendo de como for, a gente consegue até saber que tipo de morte que a pessoa vai ter. Beleza, já entendemos os temas da casa 8. Agora vamos ver os 3 regentes da triplicidade do elemento do signo que você tem aí na casa 8. Como que vai funcionar? Mais uma vez a citação aqui do livro. O primeiro senhor da triplicidade da casa da morte significa a morte. O segundo significa coisas antigas. E o terceiro, herança. Então, só relembrando que o primeiro regente da triplicidade do elemento do signo da sua casa 8 vai ser aquele que é de acordo com a seita do seu mapa. Então, você nasceu de dia, tem o Sol acima da linha do ascendente e descendente, então seu mapa é diurno. O primeiro regente aí vai ser o regente diurno da triplicidade. O segundo vai ser o noturno e o terceiro vai ser o participante. Mas você está com o Sol abaixo da linha do ascendente e descendente, você nasceu à noite, então o primeiro regente da triplicidade, no seu caso, é o noturno. O segundo é o diurno e o terceiro participante, tá? Beleza. Então, como ele diz, o primeiro regente vai falar sobre a morte em si. Ele significa a morte, ou seja, através desse planeta, você pode entender quais são as circunstâncias do momento da morte. Que tipo de morte, como que vai ser, entendeu? Então, analisando ali no contexto do seu mapa, qual é o planeta, qual é a situação desse planeta por signo, qual casa ele está, elemento, tudo mais, a gente consegue montar um quebra-cabeças e entender quais as suas condições no momento da morte e às vezes dá para ver até qual é o tipo de morte que a pessoa vai ter, certo? O segundo regente vai falar sobre coisas antigas. Então, coisas antigas pode envolver dívidas de longo prazo, que dívidas também são vistas aqui, já que é um dinheiro que você deve para o outro. Podem ser assuntos passados, coisas que já ficaram para trás. Às vezes não são nem coisas suas, mas coisas da família, né? Um problema que você herdou, ou algo que ficou da família, não necessariamente bens materiais, porque isso vai ser o próximo, mas alguma situação, alguma coisa aí que ficou para você, entendeu? Pode ser isso também. E o terceiro regente vai falar sobre herança, ou seja, os bens deixados pelos outros, né? Deixados por entes queridos, né? Por pai, mãe que já se foram, pelo marido, pela esposa que vai antes, entendeu? Então é isso, herança, né? Vocês sabem bem o que é herança. O terceiro aqui vai falar sobre a herança. Ok, entendido os 3 regentes da triplicidade da casa 8, vamos ver então como analisar isso daqui. Então, gente, como eu sempre falo para vocês têm que olhar
Como que tá esse planeta por signo? Primeira coisa. Onde que ele tá? Ele tem domicílio? Ele tem exaltação? Não tem? Se ele tiver pelo menos uma triplicidade ativa ali, já dá uma ajuda, entendeu? Porque ele tem um certo suporte, um certo apoio ali naquele signo. Então, primeira coisa de tudo é analisar as condições do planeta. Porque assim, tudo bem, se o planeta não tem nenhuma dignidade, ou se ele está com alguma debilidade, isso diz muita coisa sobre a situação dele. Então, a partir disso, você vai conseguir entender diversas coisas sobre o que pode acontecer nesse tema que você está analisando a partir desse regente aí, entendeu? Outro ponto é você analisar a casa, porque a casa onde o planeta está vai indicar se aquele assunto que você está analisando é um assunto que vai ser suave ou é um assunto que vai ser problemático. Se ele está numa casa angular, a coisa tende a se desenvolver melhor, porque são casas muito potentes, são casas boas. Se tiver numa casa sucedente, né, essas que vem logo depois, tipo a 5, tipo a 11, então a coisa não é tão desenvolta quanto numa casa angular, mas vai muito bem também. Agora, por exemplo, uma casa 8 é uma casa sucedente, tá? Gravem aí, casa 8 é uma casa sucedente também, mas ela é maléfica. Porque geralmente as sucedentes, elas são benéficas, mas a 8 é maléfica justamente por essa questão de não enxergar o ascendente, tá? Então, assim, entenda que a casa 8, ela acaba sendo menos maléfica do que a casa 6. Porque a casa 6 não enxerga o ascendente e é uma casa cadente, que aí já vai caindo para o malefício mesmo. Agora, a casa 8 não é cadente, a casa 8 é sucedente. Então ela tem um pouco de benefício por ser sucedente, tá? Ainda assim ela é maléfica, tá? Por ela não enxergar o ascendente. É igual a casa 2, que também é sucedente, entendeu? Mas é meio maléfica também porque ela não é vista pelo ascendente. Outra coisa também que eu sempre falo pra vocês, tem que ver a seita. O planeta tá dentro da seita no seu mapa? Se ele tiver, legal, ele tem competência para fazer o que ele tem que fazer. Se ele tiver fora da seita, ele não tem competência, ele não sabe fazer aquilo, entendeu? E aí a coisa fica mais difícil pro lado dele. Então aí, é como se as coisas que esse planeta tem que fazer ali, os assuntos que ele significa, meio que ele tá enfiando os pés pelas mãos, entendeu? Então, gente, entenda que tudo a gente vai analisar dentro do contexto do mapa, né? Não tem um significado específico. Olha, essa casa com tal signo vai ser um significado tal. Então a gente tem que ficar esperto com isso, tá? Tudo depende do contexto das coisas ali dentro do mapa. E como vocês viram, a casa 8 ela não vai falar de quando você vai morrer, mas como, entendeu? Aí que tá, é o como. Ela representa aquilo que você teme, aquilo que você tem medo. E nada mais temido pelas pessoas do que a morte. Como ela não é vista pelo ascendente, a casa 8 fala de coisas que vêm sem a gente ver. Como a morte, por exemplo, que a gente não sabe quando, só sabe que vai acontecer em algum momento. E também aquelas coisas que você não quer ver sobre você. As coisas que você esconde de você mesmo, que você faz vista grossa e aí você vai escondendo. Coisas que você reprime, tudo isso vai parar lá na casa 8. E aí a gente tem que trabalhar onde? Na psicanálise, entendeu? Pra quem não sabe, eu sou psicanalista, então assim, eu trabalho diretamente aí com esses assuntos de casa 8 ali com os meus clientes. Nada melhor do que uma psicanálise para resolver aquelas crises internas que são de problemas que você escondeu ali dentro da casa 8, entendeu? E é isso. Conta pra mim aqui qual é o signo que você tem na casa 8, se você nasceu de dia, se você nasceu à noite, pra gente poder ver aí quais são os regentes da triplicidade no seu caso. Antes de sair, confere se você deixou aquele like pra você morar aqui no meu coração. E escolhe um desses vídeos que está sendo mostrado aqui pra gente continuar a nossa conversa, hein? Aproveita pra ver os próximos vídeos da série. Beijos!